Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer um talk show. Hoje não é palestra. O que é esse talk show? Esse momento aqui, entrevista, eu e o Nestor. Então, para a gente começar, quero trazer para vocês, né, assim, o Nestor aqui, vou apresentá-los. Primeiro eu quero agradecer, Nestor, a sua boa vontade, sua disposição em compartilhar a sua vida. Isso é um ponto que é muito difícil para todos nós, né? Quando a gente compartilha as coisas boas é mais fácil do que quando a gente compartilha as nossas dificuldades. E isso que o Nestor está fazendo aqui hoje é um ato de coragem. Parabéns, tá? Por poder falar sobre as coisas que você viveu e tudo que você tem enfrentado dentro desse tempo que você soube, né, do diagnóstico e tudo mais. Monique, eu que agradeço estar aqui, tá? Para esclarecer mais para o pessoal, para a igreja, sobre esse aspecto, os aspectos interessantes que tem a esquizofrenia, né, que a gente passa por ela. E eu agradeço estar aqui também, muito obrigado a todos que vieram, e Deus esteja com todos nós aqui nesse momento, e possa ser proveitoso para todos, as informações aqui. Muito obrigado pelo convite também, Deus abençoe. Com certeza será, amém. Então vamos lá. Então o Nestor, né, esposo da Indy, todo mundo já conhece a Indy. Ele nasceu em São Paulo, veio para Atibaia aos 2 anos de idade. Ele é filho de Lucas Lambros, que é uruguaio, e a senhora Isai Isejima, que é japonesa. Né? Ele tem um filho, Robson, e 2 netos, que é o Anthony e o Richard. Nestor, ele é professor de artes plásticas, né, aposentado, poeta, artista plástico e escritor. Então, para a gente começar hoje, pode passar assim, por favor, Renato. Conta pra gente, Nestor, por favor, qual é a sua história? Como que tudo começou? Irmã, é meio assim comprida, sabe? Mas eu vou tentar resumir aqui o seguinte: eu tive sempre em casa a possibilidade de desenhar, pintar por conta dos meus pais, né? Especialmente o meu pai, que me dava toda a condição para ter sempre tinta, papel, no ateliê dele. Então eu ficava lá com ele trabalhando, né? Ele era publicitário e também artista plástico. Eu ficava com ele lá, eu era pequenininho e sempre estive em meio às tintas, papel, sob supervisão dele. Ele era um grande professor também, ele foi depois professor, num ateliê que hoje é meu, aqui em Atibaia, onde é o meu ateliê agora. E ele me dava as noções, né, de pintura, de teoria das cores e tudo mais. E eu me lembro com muita alegria desse tempo, era uma época muito feliz, né? Aí eu cresci, a gente se mudou da Cláudio Soares para a casa onde a gente está, e a gente, ele veio a falecer em 2013. 2014, desculpe. 2014 ele veio a falecer. E eu, desde sempre, não tive nunca em mente de que eu queria ser pintor, artista plástico. Isso saiu naturalmente, já era incorporado na minha vida. Então não era preciso alguém falar assim, você precisa ser tal coisa. Não, eu queria ser artista plástico, queria ser pintor, tal qual meu pai era. E eu guardo muitas boas lembranças dele. E ele era meu interlocutor também. Todos os trabalhos que eu fazia, eu apresentava para ele, para ver o que ele achava dos trabalhos. Era muito... a visão crítica dele era muito importante para a minha obra, para a minha vida. Em 84, comecei a pintar mesmo, óleo sobre tela, né, fazer pinturas. E eu considero que eu comecei como artista plástico em 86, até agora. E eu tenho mais ou menos no meu acervo, desde essa época até agora, mais de 700 trabalhos. Uau. Entre desenhos, pinturas. Eu já fiz as esculturas também, alguma coisa de escultura.
mas o forte mesmo é a pintura e o desenho. Aí aconteceu o seguinte, em 1990, e eu tinha anteriormente, eu era muito sensível, assim, sabe? A minha sensibilidade era a flor da pele. Me vi em circunstâncias meio estranhas, né? Por exemplo, de não conseguir me enturmar com as pessoas. Não conseguir ficar junto das pessoas, eu ficava sempre isolado, era natural de mim isso. E, inclusive na escola onde eu estudava, José Pires, aqui no Alvinópolis, uma vez eu estava, acho que era na quinta série, eu tinha um livro chamado Eram os Deuses Astronautas, que eu lia e relia aquilo Já lá. li. Já leu, né? Que von Däniken. E eu lia e relia antes de ser cristão, é claro, né? Isso, eu Aí também. aí eu lia e relia, já estava caindo aos pedaços o livro. E eu estava separado, estava num banquinho lá, e de repente eu desmaiei. Do nada, assim, eu desmaiei. Não tiveram condições de fazer uma Ressonância, nada, tomografia. né? Saber por que desse negócio. Aconteceu e aconteceu. A minha família não tinha muita informação, como na época não se tinha de problemas de ordem emocional e mental. Isso era mais ou menos que ano? Eu acho que quinta série, eu tinha 12 anos. 80. 82. Tá, 81, 82. Pré-82. 83. tá. Aí aconteceu, tudo bem. Mas a experiência com Deus mesmo se deu também nessa época, 2012. Começaram a sair das minhas pernas feridas. E eu falava assim, o que é isso? Né? E a gente tinha na escola os sanatorinhos, né? A gente contribuía para aquela organização que cuidava dos ancianicos, as pessoas que têm lepra. E a gente contribuía. E eu falei, será que eu estou com lepra? Porque era feio Naquela época. começava a sair. E aí o que eu fazia? Eu escondia minhas pernas. Eu colocava sempre calça comprida, meia comprida. Um dia na casa da minha avó, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Aí eu entrei no banheiro, orei a Deus, nunca tinha orado. Genuíno, né? Do nada, assim, eu falei, Senhor, Deus, por favor, tira de mim isso. No dia seguinte, tava sequinha as feridas Graças e a já Deus. não, depois de 2 ou 3 dias já estavam sarando. Então Graças já a foi o Deus. milagre de Deus nessa época. Deus estava comigo Com sempre, 12 né? anos. Aham. 12 anos. Mas só que a gente é ingrato, eu esqueci completamente disso. E eu fui me lembrar de Deus só em 91, Tá. no meio de uma crise muito violenta, onde aflorou mesmo a esquizofrenia. Eu saía de casa, ficava andando, eu não falava para onde eu ia. Meus pais ficaram muito preocupados e eu saía andando, tomava água em construção, não comia e Ficava dias cada fora, né? dias fora. Às vezes eu voltava, mas eu não conseguia ficar em casa. Sim. Nessa época eu tive uns 7 sonhos, 8, e que me mostravam um mundo espiritual, né? Não é canônico, isso é uma coisa particular. Deus me mandou na minha ignorância, Deus mandou esses sonhos para me mostrar que o caminho era Ele. Ele mostrar que eu precisava dele, Sim. né? E depois dos sonhos eu não quis ficar mais em casa. Eu via num lugar muito que me causava muito espanto, muito medo. Tanto é que tinha uma. Mas isso também é um sintoma comum da Sim. esquizofrenia, né? Alucinação, né? Trazer. E muitas pessoas, quando tem crise, acaba tendo essa parte de crises voltadas para aspectos religiosos Sim, mesmo, né? sim. Mas você sabe de uma coisa, irmã? No meu caso, acho que foi alucinação também, mas tinha um conteúdo cristão ali, tinha Sim, muito sim. do cristianismo.
Tanto é que não pode ser abandonada a hipótese de que foi de Deus, né, Ah, que foi sim. mandado os sonhos, porque tudo convergia para Ele, Uhum. né? Então eu comecei a acreditar em Cristo naquela época Que bom, e graças a Deus. graças a Deus. E aí eu saía de casa. Ah, posso contar como foi Claro, isso? pode, Tá. pode contar. Aí numa dessas saídas fui eu fui num terreno baldio aqui perto. Na época era um terreno baldio, não tinha casa. E estava lá, estava na terra, era uma terra vermelha, parecia poeira. E, e ali eu me sentia muito bem, Uhum. né? Estava esperando o sol se... Uma coisa interessante, eu olhava para o sol e o sol não me queimava as vistas. Uhum. Eu via como se fosse um disco só de luz, eu não via calor nele. E eu ficava olhando para o sol, não sei por quê. Aí Uhum. então, dois sinais, dois símbolos me foram dados, ou sei lá, acho que Deus me deu, que eu tive a significação desses símbolos. Está no meu livro agora que vai ser lançado, Ah, sei. e a volta do nono círculo, e que um rapaz do sanatório, um rapaz japonês, alto, fortíssimo, ele pegava os enfermeiros, aí ele batia nos enfermeiros, É ninguém outra queria. característica É, de quando tem um surto, uma crise, é, é a força, né? Fica exatamente, muito teve comigo forte. também. É. Mas eu estava lá num lugar ermo e eu tinha feito com tijolo no chão os dois símbolos. Uhum. Ele veio por trás de mim e falou assim: esse é tal coisa e esse é tal coisa. Eu olhei assim, falei: Hiroshi, você? Ele olhou para mim assim, cara fechado e foi embora. Uhum. E ele me explicou o que era. Deus usou ele para me explicar. Um Uhum. era a questão da iluminação, né? Deus Uhum. fala que nós somos a luz do mundo, né? Sim, Essa era uma lâmpada simplificada. E a sim. outra era o sol, um caminho que dava no sol, assim, que é o mundo espiritual. Ele Uhum. falou isso, né, para mim. E me satisfez, né, a curiosidade. Mas ele nunca mais falou comigo, nunca mais Foi eu soube pontual. dele, foi pontual. Ele foi lá para falar aquilo e só. Uhum. Deus usou ele para falar aquilo. Uhum. E aí, em 91, quando deu a crise, depois desses sinais que foram me dados, eu saí de lá e tinha o meu pai e um amigo dele estavam me procurando. Eu tinha Uhum. saído de casa, eu estava amarrado em casa. Eles me amarraram para a Sim. ambulância ir lá e me pegar e para ir para Amparo, no sanatório. Eu me desvencilhei das amarras e saí, fui para esse lugar. Depois a polícia veio, a ambulância veio, meu pai sempre estava presente. Ah, uma coisa estranha é que o seu Caradori, que era amigo do meu pai, era espírita. E eu estava no chão assim, completamente imobilizado, ele falou assim: fecha os olhos dele, fecha os olhos dele. Ele me fechava os olhos. Depois eu perguntei para ele, depois que aconteceu tudo isso, por que o senhor falou para fechar meus olhos? Eu falei assim: minhas guias estavam falando para fechar os olhos. Tá bom. Uhum. Aí eu entrei dentro da ambulância, me levaram para o posto de saúde de Atibaia. O médico psiquiatra, Dr. Agenor, estava lá. Ele foi meu primeiro psiquiatra aqui. E ele olhou para mim, ele falou: deixa eu ver ele. Ele olhou para mim, bateu no capô da ambulância e falou assim: toca para Amparo, é esquizofrenia. E foi a primeira vez. Pelos sintomas já, né? Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Eu não conhecia ela. Nem Uhum. meu pai, nem ninguém conhecia. Uhum. Então, até vou só voltar um Sim, pouquinho. Essa parte do seu pai, né? A medida dele amarrar, fazer isso, não é que a família de repente era agressiva, né? Queria machucar, não é isso. É porque realmente, para a família, é muito difícil a questão, né, dos sintomas, ainda mais naquela época que não se tinha nada assim de informação. informação
de fácil acesso como a gente está tendo hoje. Sim. Então, à medida que o pai encontrou desesperada, porque imagina vocês, o seu filho sair e você não saber onde ele está, o que ele está fazendo, com quem que ele está. Então, são sintomas, por isso que eu estou reforçando, né, para vocês saberem Irmã também. Monique, se eles não tivessem feito alguma coisa, eu ia morrer. E ia. Eu estava muito magro já estava definhando. Exato, porque um Eu não outro comia sintoma, mais. é isso que eu ia falar agora, um outro sintoma da pessoa quando ela está nessa crise, a pessoa ela perde essa característica das nossas necessidades. Do controle inibitório que eu contei a semana passada, a pessoa também perde esse referencial. Então, a pessoa não consegue entender, por exemplo, que ela precisa comer, beber água, que o sol queima a vista, sim. Ele não estava sentindo, porque na crise tudo fica muito aflorado. Então, não sente a dor, ela não, é praticamente indolor, né? A pessoa não consegue sentir, então se expõe mais a riscos. Realmente, seu pai, ele teve uma atitude correta para aquele Sim, momento, né? Era sim, isso sim. que tinha, que ele poderia fazer naquela hora. Sim, sim. Essa questão da luz solar, eu não digo para ninguém fazer uma coisa dessa, tá? Não, Porque eu, no momento de desequilíbrio, estava fazendo. sim. Mas isso é errado, é muito errado. Talvez eu tenha no futuro algum problema por conta de olhar para o sol. Eu acho que eu estou tendo agora já também. Mas eu tenho que fazer um exame acurado sobre isso. Mas aí eu fui para Amparo, né? Uhum, E eu não conhecia nada de outro lugar que não fosse minha casa. uhum, E fui jogado lá de uma forma brutal. uhum. As pessoas lá faziam gracinhas com a situação da gente, especialmente os enfermeiros que estavam lá. Me pegaram, jogaram dentro do banheiro, do banho, tiraram minhas roupas, ficaram lá dando risada de mim, não sei o quê. E aí eu fui me acostumando a esse lugar, né? E era um lugar assim que tudo tinha hora, tinha fila, hora, e isso de alguma forma fez com que eu tivesse noções também de paciência, né? Deus estava me dando aulas de paciência através disso tudo que aconteceu, resignação, paciência, ficar calmo, tranquilo diante da adversidade. Se conectar com o seu Sim, corpo também, né? exatamente, sim. Mas é difícil, Sim. né? Foi difícil. Foram 3 meses assim complicados. Eu nunca tinha saído de casa. Eu tinha ido o ano em 90, eu tinha ido para o Uruguai. Fui sozinho. Fui na casa do meu tio, vi os amigos do meu pai. Mas eu não tive experiência assim de ficar fora de casa durante tanto tempo. E E foi uma nem na experiência adolescência, né? traumática, Porque assim. como você ficava mais isolado, nem essa questão de ir em casa de amigos, acredito que você não tinha essa Não, não, troca, eu não né? tinha amigos, não tinha, não tinha amigos. Ah, e por conta desse problema de relacionamento, eu não tinha amigo. Sim. Tinha um amigo, mas ele era meio ausente, não estava muito aí para o que eu fazia, o que acontecia comigo. Eu estava sozinho, na verdade. Uhum. E a conversão, por exemplo, comigo em 91 foi muito violenta. Fui eu e Deus, assim, Deus e eu, aliás. Uhum. Foi Deus e eu. Eu estava com uma Bíblia e eu reconheci que eu era pecador. Lendo a Uhum. Bíblia sozinho, reconheci que eu era pecador e carecia da glória de Deus. Uhum. Carecia do sangue de Jesus. E eu me converti no meio de muita dor, muito sofrimento. E Mas sabe aquela sensação de não estar mais sozinho, porque eu estava Uhum. com Deus? Sim. Eu tive aquilo. Acolhimento, né? Sim, Deus é maravilhoso. Amém. Lá em Amparo, passaram 3 meses, voltei para casa, mas a reordenação dentro de casa também foi difícil. Uhum. Porque pelo fato de estar fora de mim, assim, tendo que colar os cacos, né? Uhum. Esquizofrenia é colar os cacos. Uhum. E o que sobrava para mim era a arte. Era a arte como terapia também, Aham. né?
É engraçado que no momento de crise eu tenho muita inclinação para fazer poesia, pintura, desenhos. É um momento que você tem Sim, mais criatividade para sim, isso, sim. né? Porque aflora, É. realmente. Como disse a minha esposa, a Indiara, ela falou assim que é a reordenação da É, realidade através da arte, é né? isso aí. Perfeito. E isso serve muito para as pessoas que têm pessoas próximas ou que têm o diagnóstico de esquizofrenia, para que eles façam alguma coisa, né, de artesanato Sim. ou pintura. Isso é muito bom. Atividade manual. Vou Ativar aproveitar esse manual. gancho até para Sim. falar, então, sobre essa questão das instituições, né, que antigamente essas clínicas psiquiátricas de internação realmente tinha todo esse contexto negativo no passado, por falta de informação, por falta de treinamento. E com o tempo, né, eu acredito que alguém já deve ter escutado falar ou assistido ou lido o livro e filme O Bicho de Sete Cabeças, né? Ele retrata toda essa situação de institucionalização, né, de clínicas psiquiátricas do passado. Pode falar, Amada. Nise da Silveira. Eu ia falar dela também. Então, aí o que que acontece? Obrigada, Indy, por lembrar. Mas aí o que que acontece? Houve todo um movimento, tanto que em maio a gente comemora a luta antimanicomial. Por quê? Ah, então não é para ter manicômio, vai ter pessoas que vai precisar ser institucionalizadas, realmente, tem pessoas que na crise precisa. Só que hoje, né, existe todo um treinamento, todo um esclarecimento para que as pessoas que vão estar ali cuidar, faça isso de maneira correta, né? Então, aí o que acontece nessa época mesmo desse filme Bicho de Sete Cabeças é uma história também de uma pessoa que foi internada, né, o Austrigésilo Carrano. Eu conheci ele na faculdade, Ah, ele foi dar sim. palestra. Olha, E ele conta a história dele também, essas dificuldades que você trouxe, Nestor, né? E por isso hoje é diferente. Então, não tem nada a ver de como era antes, tá, gente? Para a gente tirar. E aí, falando da arte especificamente, que o Nestor está sugerindo, aconselhando, isso é muito importante. Anísia da Silveira, uma psiquiatra brasileira que trabalhou em manicômios, na época chamava assim, né? E ela desenvolveu um trabalho com todos os internos lá de pintura de mandala. E ali ela começou a ter, porque ela tinha influência do Jung. Jung, né? Ah, E Jung é uma linha da tem uma psicologia. coisa muito interessante do Jung, que eu pegava na biblioteca o livro do Jung para tentar decifrar os sonhos que eu tive. Ele trabalha Era com essa parte batata, também. sabe? Era aquilo mesmo. Por exemplo, teve um sonho que eu estava dentro de uma casa, o piso era de madeira, encerado, tinha um candelabro e tinha uma porta. E eu estava forçando a porta para que ninguém entrasse lá. E nem um ser enorme com os braços assim peludos e com garras que forçava a entrada, né? E aí eu fui ver no Jung o que quer dizer a casa, é o É corpo, você. é a mente, né? A porta é a nossa, o nosso, a condição de receber as informações externas. Criar os limites, É. né? E esse ser existia mesmo. Era Satanás que estava querendo entrar na minha mente, em mim. E eu forçava para que não. Mas ele tinha um poder assim de entrar quando ele quisesse. E o Jung, através dos seus símbolos, eu consegui entender isso. Sim, o Jung ele trabalha É, mais numa vertente da psicanálise, assim, né, psicanalítico, e ele traz mesmo todo esse trabalho de inconsciente coletivo, sonhos, né? tudo, sonhos. É. É uma outra abordagem, não é, Sim, né, sim. mas É que eu é não muito, concordo muito muita coisa bacana. com Eu ele, também eu não não. concordo. Sim, Mas naquele momento, Deus sim, fez sentido. ele me fez Sim, saber o que ele queria passar para mim através do sim. Jung. Mas foi É, uma pessoa muito importante para os estudos que a gente chega até nos dias sim, de hoje, sim. né? Todos, né, foram muito Sim, importantes. sim. Legal, pode continuar, Nestor.
Bom, aí foram. Voltou para casa? Aí eu voltei para casa, Pintura. voltei a pintar freneticamente, pintar, fazer poesia. E, na verdade, eu devo ter mais ou menos no computador uns 5, 6 livros de poemas que posso publicar. Dessa Contos. época que Não, você não, criou? desde agora, Ah, tá. até agora. Ah, e eu tenho também muitos contos, tenho crônicas e estou participando em concurso. Vamos ver se dá para ganhar algum concurso. Que legal, parabéns. E isso me aflorou também os sentidos, né, para produzir arte, produzir poesia, produzir todas essas coisas. Bom, aí foi em 92, eu tive outra internação, foi em 91, 92 foi menos, né? Menos traumática. Ótimo. 94, 97 foi ótima internação, Que aí já é desse porque... movimento que eu tô te falando, já estava acontecendo de mudar, de treinar, de falar sobre, né? Mas sabe o que é, irmã? Eu fui na Fazenda Palmeira. Você conhece? Não, essa não. Lá em Amparo. Parece um hotel. E lá as coisas eram bem diferentes. Em vez de ter uma parede enorme, tinha o Espaço aberto. espaço aberto. Isso. Se você quisesse ficar lá, ficava. Senão, você podia fugir e, sei lá, ir para casa. E eu optei por ficar lá, né? Eu falei assim, eu não estou bem, eu preciso ficar aqui. E aqui o lugar é aprazível. Eu já experimentei o inferno lá, na Fazenda Palmeira, agora eu tenho... É Ismael? Agora na Fazenda Palmeira eu estou num hotel aqui, né? Tinha até piscina lá. É. A gente jogava bola no campo de futebol lá. Então, é diferente a abordagem terapêutica nesse lugar e no outro. Na Sim. mesma cidade. Um era o inferno e o outro era o Paraíso. Eu optei Sim. por ficar no O paraíso. paraíso. Com certeza. É. E aí, eu tive em 99, voltei para Amparo e também para Fazenda, não. Mas o Sanatório Ismael, que é terrível. E eu fiz a besteira de começar a fumar. E eu estava muito assim, desiludido, desenganado em 99. Foi a mais traumática das internações. Tirando 91, que foi a explosão da doença. Aham. Em 99 eu estava muito violento. Muito, muito, muito violento. Eu brigava com todo mundo lá dentro do clínica. sanatório. Aham. Eu não estava nada bem. E graças a Deus, aos poucos, Deus foi me colocando em paz, em tranquilidade. No final da saída eu estava bem melhor, já não estava violento. Sim. Mas dessa vez tinha me aflorado a violência. Sim. Nunca tinha acontecido isso comigo. E é difícil, porque eu já vi gente lá sendo linchada lá, por Sim. conta de não saber o que está fazendo, né? As pessoas não têm consciência de que a pessoa está mal e precisa de ajuda. Eles queriam acabar com ela. E, infelizmente, acontece isso. Sim. Agora, a Fazenda existe, a Fazenda Palmeira existe, mas o Sanatório Ismael foi fechado. Por conta Exatamente, disso, como teve essa luta antimanicomial, Sim, acredito que tenha, né, porque hoje tem inspeção, hoje tem uma legislação, assim, quando Sim. vai ter uma internação, que vai ter casos que precisa, né? Mas hoje também já tem o serviço do CAPS, né? O CAPS é um serviço aberto para todas as pessoas, mas ele não é uma internação, ele é um atendimento ambulatorial para aquela situação específica e ser acompanhado ali por uma equipe multi, que seria psicólogo, psiquiatra, tem enfermeiro. Então, eles Assistente social. trabalham com assistente social, Sim. né? O farmacêutico Sim. que vai liberar toda a medicação certinha, não vai deixar o paciente com a medicação inteira lá na casa. Então, ele tem que ir lá, ele vai promover atividades em grupo. Então, tem bastante coisa voltada à arte no CAPS. Inclusive, dentro do sanatório agora tem a TO, né? Terapia Tem ocupacional. terapia ocupacional, que Tem é o profissional. Profissionais. Musicoterapia também tem. Musicoterapia, muito bom. É, muito bom. Eu peguei já a época que tinha terapia ocupacional e isso que me causava mais tranquilidade. Isso. Lá dentro estava produzindo arte. Sim. Né? Mas em 97 foi muito bom.
A Fazenda Palmeira foi muito bom para mim. Eu tive, acho que os melhores quadros que eu fiz foi em 97, por conta de uma abordagem humana, não uma abordagem tratando você como se fosse lixo, Sim, né? Mas uma abordagem humana, com respeito sim. e E essa parte que você diferenciada. falou sobre fumar, né? Lembra a semana passada que eu estava falando das comorbidades, né? Sim, Falei do TDAH, agora especificamente voltado para a esquizofrenia. Uma das características que pode apresentar é o abuso também de bebida, é. do Até as tabaco, né? drogas Das também, né? drogas É, também. exatamente. Então, isso também Graças a Deus eu parei em é 90 aberto. e 93. Que Foi bom. difícil, mas Uhum. graças a Deus, graças ao Senhor Graças a Deus. Jesus, eu parei com isso aí. E aí então, até que me perdi onde eu estava falando. 99. Ah, Foi a sim, última? não, foi em Não? 2005 teve a última. Tá. Eu tava na faculdade, 91 a 94, né? Finalizava em 94. Eu tive a crise em 94 Uhum. e tive que trancar a matrícula e fazer duas vezes o ano. O Uhum. primeiro semestre de 94 eu tive que repetir em 95 e o segundo semestre aí acabei. Também foi traumática, foi lá na Vila, Dona Vila Maria, Santa Cruz? Santa Cruz, na Vila Maria, lá em São Paulo. Uhum. Foi muito traumático também, foi muito horrível aquilo lá. Uma vez estavam querendo me linchar lá e Deus me deu uma força assim muito grande. Eles deram uma muletada em mim, quebrou a muleta, eu não senti nada. É. E aí eles falaram assim: cuidado, ele é professor de jiu-jitsu. Aí todo mundo ficou assim: ó, esse daí é. E você não você tinha assim alguma experiência de luta Não, nada, né? Era nada. só porque eles acharam Sim, que com você não sentiu certeza. dor, né? Sim, mas eu não deixava eles me bater, eu batia neles. Sim, por conta dessa questão da força, né? Que Com fica. certeza, é interessante isso. Ah, e que mais? Mas foi muito traumática lá Então, a em última São foi em Paulo. 95? 2005, 2005, tá. 2005. 2005. Aí foi a última crise. Sim, sim. Tá, ok. Eu vou para a próxima pergunta, então, tá Sim, sim. bom? Pode passar, por favor, Samu. Então, em que momento você percebeu o mundo de forma diferente? Quando eu tive eu tive o ataque não, a crise violenta, aí sim. Mas eu já percebi as coisas de forma diferente, antecipadamente. Você é mais Mas sensível? explodiu em 91, quando eu tive 91. a crise. Tá, pode passar, Samu. É que você já foi respondendo, Sim, então sim. tá ótimo. Vamos lá. Como que foi receber o diagnóstico para você? Que nem você falou, a primeira vez que você ouviu essa palavra foi na hora que você estava lá na ambulância, esquizofrenia, você não sabia o que que era. Como é que foi isso? No começo, eu não aceitava a doença. Eu falava, não, isso vai passar como um resfriado passa, e não é assim. Não é. Eu tenho essa doença, não tem, vamos dizer assim, não tem cura. Eu vou conviver com ela até Jesus voltar e transformar minha mente e meu corpo. Sim. Enquanto isso, eu tenho que tratar de me cuidar. Quem me apoiou? Meu pai, minha família me apoiou, sim, no primeiro momento. Tirando meu pai, os outros poderiam ter me apoiado mais, né? Ainda hoje. Como lida hoje? Como que você lida hoje com a Tranquilamente, esquizofrenia? sabe? Eu sei, a esquizofrenia me fez perceber que eu tenho limites, Uhum. né? E eu procuro não ir além dos limites. Uhum. Quando eu Dá um estou exemplo. cansado, por exemplo, quando eu estou cansado, eu paro tudo e vou dormir. Vou Perfeito. descansar. Não fico Perfeito. forçando. Antes eu ficava forçando. Uhum. Eu Porque tenho que também a gente fazer. quer demonstrar até para a sociedade, para as pessoas, para, né? Não, eu consigo, né? E não é assim. Irmã Monique, ontem, por exemplo, lá na Feira do Livro, era noite, eu já estava cansado e estava já começando a ter um probleminha ali. Aí eu falei para a Índia assim, eu quero ir embora, eu quero ir para casa. Já passou da hora. Aí a gente pegou as coisas e viemos embora. Uma coisa que acontece
é que no começo também eu não aceitava medicação. Isso que eu ia te perguntar Esse é agora. um problema. Tem muita gente que não aceita. Aham. Isso é um erro grave. Terrível, na Tem que verdade. aceitar o tratamento, tem que aceitar que você tem esse problema e não pode jogar para debaixo do tapete, não, senão, sabe, é necessário. Eu jogava fora os medicamentos, aí vinha a crise. Uhum. Não, Até porque, se a gente for olhar, né, assim, Deus deu o dom para cada um de nós. Todos nós temos um dom. Dentro da medicina, também tem Deus, né? sim, senão ele não tinha feito, né? Os Senão não tinha médicos. feito. Lucas era Exato. médico. Lucas era médico. Então, assim, a gente precisa lembrar que a medicação, ela serve para ajudar. Não é o contrário. Para deixar. Eu escuto muito isso, Nestor, é importante que você está falando. E o seu caso, esquizofrenia, fica mais visível os sintomas. Mas quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa com depressão, que a pessoa consegue mascarar muitas vezes o sintoma, a pessoa ela acaba enfrentando uma dificuldade terrível de tomar medicação, porque fala assim, não, mas se eu tomar, eu vou perder a minha forma de pensar, eu não vou ser criativa, eu não vou conseguir estar inserida com as pessoas, eu vou ficar... isso eu estou falando que eu escuto de paciente, tá? Eu vou ficar babando. Não, não tem nada disso. Pode falar, Indy. Prejudica. Existia. Essa mulher aqui, o que ela sofreu por conta disso, a gente quase se separou 2 ou 3 vezes, mas Porque ela não é foi forte, ela fácil. foi firme, graças a Deus. Ela, Deus me convenceu, mas ela me convenceu que eu precisava tomar os medicamentos e eu estou tomando e tudo E bem. Deus Eu tenho coloca um tudo excesso de, certo, né? fico com excesso de peso por conta dos medicamentos. Mas tá Mas eu tudo bem, preciso, né? sim. Tá Tá tudo tudo bem, bem. sim. Mas, então, é necessário tomar, é necessário ser tratado e aceitar de que você tem um problema. Todo mundo tem um problema. Às vezes é uma pressão alta, diabetes, qualquer outro problema, mas é um problema tão grave quanto diabetes e pressão alta. A esquizofrenia é muito grave. É a mesma coisa, exatamente, perfeito. E até aproveitando, às vezes, a outra comorbidade que pode desenvolver, né, nos transtornos mentais são essas outras doenças também, né, porque, por exemplo, a medicação, ela vai ter essa parte do aumento de peso, e é por isso que a gente também indica a atividade física, a meditação, porque, por exemplo, a medicação, às vezes, ela vai abrir o apetite da pessoa, né? Participou de grupo de início do Olanzapina, né? Que você Sim, falou, sim, sim. né? É. Então, tem uma medicação que ela é tanto para não deixar a pessoa ter crise, mas ela acaba promovendo assim um aumento de Eu apetite. tenho que fazer teste de colesterol sempre Isso. Então, por não conta é, da não é medicação. só uma questão emocional, tem também a parte física que vai sempre tendo que fazer. À noite eu tomo dois comprimidos de olanzapina e quando eu tô com problema aí eu tomo um Aldol. É o Aldol, O Aldol foi o Dr. Maurício que me prescreveu, né? O Dr. Maurício é um grande amigo nosso, psiquiatra psiquiatra, meu né? desde longa data, foi amigo do meu pai também e eu agradeço muito ao Dr. Maurício pelo cuidado que ele tem com a gente. Sim, porque assim, a gente está falando, o Nestor está contando, mas só para dar um breve resumo de sintomas, quando a pessoa ela tem esquizofrenia, muitas vezes ela não consegue, na maioria das vezes, né? Na verdade é o sintoma. Ela não consegue distinguir realidade do que ela está vendo, né? Ou em delírio ou Tem uma coisa alucinação. Pode interessante, falar. eu sempre ando com a Indy para cima e para baixo. Por quê? Porque quando acontece alguma coisa inusitada, eu chamo ela e falo assim: realmente essa pessoa falou isso? Não, não, Perfeito. não, não falou. Ah, tá. Então não existe isso, é da minha cabeça. Isso, Quantas vezes, perfeito. uma vez eu estava lá na cidade, eu estava num banco lá do calçadão,
Desculpe a palavra que eu vou falar, mas foi exatamente o que ele falou, esse sujeito me falou. Chegou do nada, uma pessoa olhou no meu rosto e falou: é fezes. E saiu. Eu falei: o quê? Que isso? Aí eu olhei do lado para ver se alguém tava vendo, sumiu. Era uma alucinação. Isso. Impressionante. E aí Eu a cheguei pessoa... a sentir o bafo dele, da alucinação. Eu nunca vi um negócio desse. Então a pessoa ela perde esse discernimento do que é real do que não é. Por isso que tudo fica muito aflorado e não consegue. Tem pessoas que vão ter as alucinações visuais, tem auditiva também, de escutar Tem até vozes, de sentir. Uhum, tem a tátil também, Eu tenho isso. tem, né? Então vocês percebem que não é uma vida fácil para a pessoa. Então, Indy está fazendo um papel muito importante. Ela está apoiando o esposo dela como mulher, né, esposa, mas também A como feridora da realidade, eu é, acho, né? né, Para me mostrar quem é como uma verdadeiro ou cuidadora, quem não. amor, né? Então isso é muito importante. Coisa Percebe do como pastor. que a família, gente, olha como que a família, ela é importante, crucial no tratamento de todos os transtornos, mas especificamente da esquizofrenia, porque a pessoa quando ela tem a crise, ela vai querer agir, sair correndo, Sim. sair, não quer, porque a cabeça dela não está processando a realidade que está acontecendo aqui. Aqui é um outro mundo, né? Que está vivendo outras situações que não tem nada a ver com o que está acontecendo de fato, né? Sim, sim. É, dentro da igreja também, por exemplo, no começo, quando eu vim aqui, tinha pregação, eu tinha vontade de sair correndo e ir para casa. Mas eu falava: não, fica, o Espírito Santo, fica, fica. E aí eu ficava. Mas às vezes eu tenho vontade de sair correndo e deixar as coisas, né? Sim. Uma coisa que eu tenho também é remissão, a remissão quase total. Uma pessoa pode ficar 10, 20 minutos comigo e não perceber que eu tenho esse problema. Mas se ficar muito tempo, aí começa a perceber, sim, que tem alguma coisinha. Né? Mas assim, de cara, ninguém percebe que eu tenho esquizofrenia. Sim, o seu está bem controlado, na verdade, Sim, né? sim. Muito bem controlado. E como que a arte faz parte do seu tratamento? Então, eu sei que você já falou, mas vamos reforçar. Acho que é uma necessidade de construir, né, aquilo que foi destruído ou que foi tentado ser destruído na minha vida. Eu tento reconstruir na arte, né? Toda vez que eu faço uma pintura, um quadro, eu tento reordenar a minha mente, meu ser, através da pintura, através da arte. Perfeito. Às vezes é um gancho que eu tenho de uma ideia que eu tenho que estava me deixando meio assim com problemas de algum problema. Sim. Eu coloco na pintura esse problema e deixo que ela responda. Isso é legal que você está falando, assim, claro, gente, não tem diagnóstico disso, mas dentro do comportamento a gente pode ali dizer que talvez seja o Van Gogh, né? Van Gogh talvez também Esquizofrenia. tinha esquizofrenia. Tem um E Monkey talvez se ele também, tivesse sido Goya. tratado, Sim. não teria, né, se mutilado. Ele morreu com Com 37 37 anos. anos, novo. Ele podia ter morrido com muitos anos a mais. E ter produzido muito mais Muito também. mais também. É. Muito bem, Nestor. Quer falar algumas palavras finais Eu sobre? quero agradecer a todos que me acolhem aqui na igreja, pastor, né? Toda a família do pastor, todos vocês irmãos que estão aqui também, que vocês não são apenas pessoas irmãos, vocês são amigos mesmo também meus, né? Eu agradeço pela maneira como vocês nos acolheram, a minha e minha esposa, e que essa amizade dure para sempre, até o céu, quando Jesus voltar. Amém. Nestor, a gente que obrigado. agradece por você estar sendo esse livro aberto aqui para nós, né? Para a gente poder conhecer sobre. E tem um livro também, né, que eu fiz. Isso. Eu conto essas coisas e muito mais. Até o nome Relatos de um Esquizofrênico Isso. é a segunda parte do nome do livro. Exatamente. Mesmo, A volta, né? A volta do círculo, novo. Relatos de Esquizofrênico. Isso, é o nome do livro do Nestor. Se vocês puderem, gente,
vamos comprar o livro, vamos prestigiar o Nestor, é importante, porque não é fácil a gente falar sobre a nossa vida, ainda mais quando existe todo o contexto, né, problemática que envolve muitas pessoas, né? Sim. E você está sendo um corajoso, parabéns, viu? Viu, Obrigado Nestor? pela Muito oportunidade, obrigada. irmã. Eu que agradeço. Muito Deus obrigado, abençoe. viu? Deus Só para abençoe. antes de finalizar, quero então indicar 3 filmes, quem puder assistir. Bicho de Sete Cabeças é um deles, tem o filme livro. Nísia da Silveira, que é o filme que também é muito bom. E o outro, Mentes Brilhantes também. Uma Mente Brilhante, Mente que é Brilhante. a vida do John Nash. John Nash também matemático, Tem ganhou esquizofrenia. prêmio Nobel e também tinha, né, Tinha esquizofrenia. muitas alucinações, assim. Tinha, Muito... E também a esposa foi bem Sim, importante na vida dele. Com certeza. Então, gente, muito obrigada pelo tempo de todos vocês e espero que essas palestras, o talk show, tenha contribuído para entender cada vez mais sobre saúde mental, a gente quebrar um pouquinho, né, dessa barreira que existe. Eu trouxe os dados semana passada, então, só para reforçar, 1% da população do mundo tem esquizofrenia. Nossa comunidade tem quantas pessoas, pastor? 35, 40? 40 pessoas. E dentro da nossa comunidade de 40 pessoas, a gente tem o Nestor, que tem. Então, assim, veja que falar sobre esse tema é muito importante, porque todos nós aqui podemos ser acometidos por algum tipo de transtorno mental. Sim. Pastor, eu quero agradecer esse tempo que você liberou das EBDs para a gente poder falar sobre isso. E a igreja, novamente, todos vocês que apoiam e estão aqui cedinho para ouvir. Deus abençoe. Muito obrigado a todos, viu? Obrigada. Deus abençoe.